Olá, queridos e queridas, graça e paz, shalom. Você é muito bem-vindo aqui mais uma vez. Que bom podermos estar aqui. Eu desejo que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para mais uma vez trazer um ensinamento da Palavra de Deus, uma meditação, porque essa é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E as redes sociais são plataformas que nós usamos também para ensinar os discípulos, para meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero falar a respeito de entendimento hoje. Eu quero falar a respeito de entendermos a Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela revela a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, queridos, ele veio para morrer em uma cruz, mas antes de fazer isso, ele não fez outra coisa a não ser ensinar a respeito do reino de Deus. A não ser pregar, manifestar e ensinar sobre o reino de Deus. E quando ele queria fazer isso, queridos, ele dizia assim, quando ele queria trazer um entendimento, ele usava coisas que as pessoas conheciam, coisas assim triviais do dia a dia, a fim de que as pessoas tivessem entendimento, porque entendimento é muito importante. Aquilo que eu entendo, eu guardo, aquilo que eu entendo, eu pratico, aquilo que eu entendo, eu ensino para as outras pessoas também, aquilo que eu entendo, eu vivo, e aquilo que eu entendo, ninguém pode roubar de mim. E para trazer o entendimento, Jesus, ele ensinava através de parábolas. E todas as parábolas ele iniciava dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a. E eu quero falar com você a respeito de uma parábola hoje, que vai trazer um entendimento para nós, acerca da palavra de Deus. Mateus 13, do 18 a 23, vai trazer, na verdade, a explicação da parábola do semeador. Estamos os discípulos aqui reunidos e Jesus vai nos explicar acerca da parábola do semeador, o significado dessa parábola. Veja, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz a 100, outro 60 e outro 30. Querido, veja que Jesus quer deixar algo bem claro para nós, e por isso ele vai falar acerca de algo que a maioria de nós entendemos, e na época em que ele estava aqui, a maioria dos seus discípulos entendiam, porque eles entendiam acerca de plantar, acerca de colher, né? Então ele vai falar aqui a respeito de 4 tipos de solos. Veja que a semente é a mesma e o semeador é o mesmo, a diferença está nos solos. Então muitas vezes nós estamos reunidos e estamos ouvindo uma palavra. A palavra é a mesma palavra para todos. A pessoa que está ministrando a palavra é a mesma pessoa também. Então a diferença está no solo. E nesse caso, o que é o solo, queridos? É o nosso coração, aonde essa palavra está sendo semeada. Veja, queridos, que Jesus vai deixar bem claro aqui. Olha o que ele diz aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Querido, pé do caminho ou beira do caminho representa aquela pessoa que ouviu a palavra e que não entendeu. E porque ela não entendeu, o inimigo veio e arrebatou ou roubou aquela palavra do seu coração. E essa palavra, então, ela não germinou. Essa palavra, ela não brotou. Essa palavra, ela não foi gerada nesse coração. E aquilo que não é gerado no coração, facilmente é roubado pelo inimigo. Então, querido, o que o inimigo quer
é tirar a nossa atenção quando nós estamos recebendo a palavra. Quando estamos lendo ou quando estamos ouvindo uma pregação da palavra de Deus, né? Vem um pensamento, vem uma preocupação, nós lembramos de algo que temos que fazer, nós lembramos de algo que estamos passando, ou então alguém fala conosco, ou então dá aquela vontade de ir no banheiro, dá aquela sede, aquela vontade de beber água, ou dá aquele sono, né? Tudo isso acontece, queridos, para que a gente não preste atenção na palavra, para que a gente se distraia e então a gente não entenda, porque quando nós ficamos sem entender aquilo que foi semeado, o inimigo vem e tira. Então aquilo morre mesmo antes de nascer. Então você consegue perceber por que entendimento é tão importante? Porque o que eu entendo vai germinar, vai brotar e vai produzir frutos. Então, beira do caminho é aquilo que eu não entendi. É um solo que recebeu a palavra e que por falta de entendimento, um coração que recebeu a palavra e por falta de entendimento, essa palavra foi roubada antes de produzir fruto, antes mesmo de nascer. E Jesus segue dizendo assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, querido, a falta de raízes profundas faz com que a palavra que foi semeada no nosso coração seja de pouca duração. Então, aquilo que foi produzido, aquilo que a gente recebeu até com alegria, logo algo vai acontecer para que a gente perca aquela alegria. Logo algo vai acontecer para que aquela palavra seja arrancada, né? Acontece uma palavra, alguém diz algo para gerar uma incredulidade, alguma perseguição por causa dessa palavra, alguma coisa, uma ofensa, uma perseguição, qualquer coisa, sabe? E antes mesmo de brotar, antes mesmo de germinar, antes mesmo de produzir frutos, logo vai morrer. Porque as raízes não têm profundidade. Então nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos prestar atenção nessa palavra. Nós precisamos perguntar o que o Senhor está querendo produzir em nós através dessa palavra. O que verdadeiramente o Senhor está querendo gerar em nós, o que Ele está querendo nos dizer. Nós precisamos ter raízes profundas através dessa semente que é a palavra, a fim de que ela brote em nós e produza frutos em nós. E vai seguir dizendo: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, a falta de firmeza, a falta de raízes profundas, a falta de foco, de determinação, de propósito. Então, por causa disso, os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas, as distrações impedem de enraizar. Sabe, não é apenas o pecado, é uma ansiedade por alguma coisa, um desejo de querer algo que Deus não quer pra gente, às vezes algo apenas momentâneo, porque, querido, Deus, Ele não vai dar nada para nós que vai competir com Ele depois. Então, queridos, nasce algo, mas logo perde o brilho, perde a alegria, perde o ânimo, perde a vontade, perde a força de vontade e aquilo não vai frutificar mais. Então o cuidado desse mundo, os desejos desse mundo, os desejos da nossa carne, as nossas vontades, às vezes nós trocamos as coisas eternas de Deus por coisas momentâneas, passageiras, temporais. E isso, querido, vai fazer com que a palavra que foi pregada nos nossos corações facilmente, a sedução daquelas riquezas, as distrações, impedem de enraizar e aquilo vai sufocar então a semente e também vai ser roubado de nós. Mas, finalmente, o Senhor vai falar do que foi semeado em terra boa, que é aquele que ouve, que compreende a palavra. Então vai dar fruto, vai produzir frutos a 100, 60 e 30 por um. Então, querido, todos ouviram a mesma coisa, mas aquele que ouviu e entendeu e segurou e alimentou, então enraizou, ficou firme, não foi oscilante, não se distraiu,
mas permaneceu. O segredo, querido, é a permanência. Jesus, ele disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. O que não dá fruto, ele tira e lança fora. Permanecei em mim e eu em vós, porque a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem lançam no fogo e ardem. Se vós permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Eu vou ler só até aqui, versículos 1 ao 7. Mas se você continuar lendo, você vai observar uma palavra que nós lemos aqui várias vezes, ela vai continuar sendo dita em João capítulo 15. A palavra é permanecer. Permaneça, permanecer, não permanece, quem permanece. Então o segredo, querido, é permanecer. E o significado da palavra permanecer é estar plantado, ficar, estar entrelaçado, estar enraizado. Qual é a vontade de Deus, querida? Que nós estejamos nele, estejamos firmados nele, enraizados nele. E então, queridos, a palavra dele em nós e nós nele, nós podemos pedir o que quisermos, porque vamos pedir segundo a vontade de Deus. E então assim será feito. E nós vamos dar frutos a 30, 60 e 100 por um. O segredo, querido, é entender. E para entender, nós precisamos estar nele. Se essa palavra, querido, é o que você deseja para a sua vida, assim como eu, ore comigo nesse momento. Paizinho querido, em nome de Jesus, aprendemos através da parábola do semeador que uma é a semente, um é o semeador, mas a diferença está no solo que recebe essa semente. A semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. E se o nosso coração for uma terra boa, vai permanecer, vai frutificar, vai brotar, germinar, vai crescer e vai dar frutos a 30, 60 e 100 por um. É isso que nós desejamos nas nossas vidas, que a tua palavra se cumpra em nós, que ela não volte para ti vazia, mas antes ela produza em nós o resultado para que ela está sendo enviada. Então entregamos os nossos corações diante da tua presença, pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, e repreendemos todo roubador de semente, repreendemos tudo aquilo que vem para nos distrair, tudo aquilo que vem para impedir que venhamos entender, que venhamos ter a plena compreensão, o pleno entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja uma terra boa e que assim nós venhamos conhecer, Senhor, a tua palavra e a plena vontade do Senhor para as nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu assim oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Se essa palavra foi relevante para você, compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações, dá o teu like, o teu comentário. Isso é muito importante, queridos, para que o YouTube mesmo entenda esse canal, esse vídeo como relevante e ele mesmo comece a compartilhar com outras pessoas. Eu creio, e eu sei que você também crê, que os canais que precisam ser relevantes no nosso tempo são os que propagam a verdade da palavra de Deus. E eu conto com você para isso. Já te agradeço em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.